Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Israel não sabia fazer o que era reto, mas gostava de religião. Eu fico muito triste quando penso nessa situação, que eu vou trazer aqui da Bíblia no livro de Amós, que se referia a Israel naquela época, e em comparação com os nossos dias, onde a história, infelizmente, se repete. Crentes que gostam de religião e têm a vida bastante errada, não sabem fazer o que é reto. A maioria dos crentes nas igrejas não evangeliza, para dizer a verdade, não sabem evangelizar, não querem aprender, não têm experiência nenhuma de evangelização, não discipulam ninguém, são crentes do eu sozinho. E, para dizer a verdade também, não querem se santificar. A maior parte desses crentes enche as igrejas com pessoas que não sabem fazer o que é reto. Mas quando a pessoa não faz o que é reto, acaba dando lugar para o que é tortuoso, o que é mal. Abrem brecha para o pecado. É o que acontece. Aqueles que não sabem fazer o que é reto, não fazem e, claro, nada fica vazio, a mente não fica vazia e a pessoa preenche com coisas erradas, com pecados. É a realidade da igreja hoje. Mas vamos à Bíblia. O Amós, profeta, que era colhedor de sicômoros, era um boieiro. Boieiro é tipo um pastor de ovelhas, um boieiro, pastor de gado miúdo. Ele foi chamado pelo Senhor para profetizar ao reino do norte. Ele era do sul, de Judá, e foi profetizar no norte. Por isso, foi hostilizado e a sua mensagem também não foi aceita, porque era muito dura. E ele foi enviado, e ele diz no capítulo 3, versículo 7, que Deus estava para fazer destruições naquele país. Eu me sinto, às vezes, como o Amós, pregando o que vai acontecer ao Brasil. É ruim, é triste, mas a gente tem que falar. O Amós foi falar e disse, olha, Deus não vai fazer nada, coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E então foi falando, Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. Quando o profeta se levanta em nome do Senhor, é uma responsabilidade tremenda. E ai daquele que diz o Senhor falou quando o Senhor não falou. O falso profeta vai responder, porque quem tem sonho, conte como sonho. Quem tem a palavra de Deus, fale como palavra de Deus. Quem tem alguma inspiração e acha que é isso, que é aquilo, não fale como palavra de Deus, a menos que tenha plena convicção e certeza. O Amós tinha convicção, é de Deus. O Senhor está dizendo, vocês aqui em Israel, Reino do Norte, não sabem fazer o que é reto e estão entesourando, guardando nos seus castelos a violência e a devastação. Por isso o Senhor diz, um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. Deus, usando um profeta de Judá, para Israel, Reino do Norte, profetizando lá em Samaria, que
Deus não estava gostando da atitude deles, que por causa disto, Deus os castigaria enviando inimigos, e foi o que aconteceu. Vários inimigos vieram comendo pelas beiras, devorando cada um uma parte do país, matando, tomando cidades e territórios, e isto por várias vezes, em várias ocasiões, vários inimigos, até que por fim veio o inimigo final, a Assíria, e terminou de destruir por completo aquele reino de Israel. O profeta precisava anunciar por que Deus destruiria aquele povo, porque eles não sabiam fazer o que era reto. Mas aí a gente vai para o capítulo 4, que começa com a exortação para as vacas de Bazã. Bazã era uma planície muito fértil e tinha muita pastagem. As vacas engordavam ali, e o profeta chama de vacas de Bazã as madames de Israel, as esposas de ricos que ficavam pedindo aos seus maridos mais e mais e mais. A ganância delas fazia com que seus maridos extrapolassem os limites e praticassem a injustiça social, explorando os pobres, e elas queriam se refestelar com a riqueza que seus maridos trariam pela exploração dos pobres. Ou na linguagem da Bíblia, entre aspas, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizei a vossos maridos, dá cá e bebamos. Vacas de Bazã, as madames que não trabalham, não se santificam, não pregam o evangelho, não discipulam ninguém, não consertam a sua vida, mas estão enchendo as igrejas e cuidando de si mesmas, da vaidade, e se mostrando. Você conhece mulheres assim nas igrejas, que gostam de desfilar moda, mas não produzem um fruto sequer? Vacas de Bazã. Infelizmente, as igrejas estão cheias hoje de vacas de Bazã e botam os maridos a explorar, ganhar dinheiro, às vezes ilicitamente, sonegando, ou por outros processos. Elas querem dinheiro e exigem que os maridos tragam dinheiro, porque elas querem continuar madames, na sua vaidade, se demonstrando nas igrejas, mas com a vida toda errada. A vida toda errada. Aí, mais adiante, no capítulo 4, Deus usa o profeta Amós, no versículo 4, para dizer o seguinte: vinde a Betel e transgredi, vinde a Gilgal e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Bem, Betel aqui era a cidade chamada Casa. O nome Betel é Casa de Deus, mas Deus mudou o nome para Bet-Aven, Casa de Iniquidade, por causa do que se praticava ali. Para começar, foi ali que o Jeroboão colocou um dos bezerros de ouro e criou uma nova religião. E essa religião era seguida. Os israelitas gostavam de ir lá, e o outro era colocado em Dan, no norte. Mas Betel me parece que era o que fazia mais sucesso. Mais pessoas iam a Betel e multiplicavam as transgressões. Ali valia de tudo. Frequentar aquele culto podia ser em pecado, com a vida do jeito que fosse. E eles gostavam de oferecer sacrifícios, trazer votos, ofertas, dízimos, e apregoavam muita atividade religiosa. Tudo contaminado. Hoje há igrejas que gostam de encher de
movimento, de quantidade de pessoas com a vida toda errada. Igrejas cheias de gente vazia ou de gente vivendo em pecado. E Deus fica irado contra isso e diz: continue, porque eu vou continuar a agir. E o capítulo 4 mostra isso. Deus vai agir com fome, com peste, com praga, com bandido, com ladrão, com doença, enfermidade, todo tipo de aperto Deus vai usar sobre essa nação por causa deste povo de Deus que não é sal, não está salgando nada, insípido, misturado com pecado, as vestes manchadas, mas continuam religiosos. Gostam de religião, mas sem santidade, religião sem pureza, sem sinceridade para com Deus, para demonstrar. E muita gente é enganada com essa religiosidade. Lá em Samaria acontecia isso, o povo ia a Betel, que era perto, para oferecer sacrifícios e praticavam a religiosidade ali do bezerro. Era o que eles gostavam de fazer. E Deus disse: vocês continuem, ironicamente dizendo, continuem porque eu vou continuar apertando vocês. Bem, isso aconteceu, por fim, Israel foi destruído e Samaria arrasada. Deus tem profecia sobre o Brasil. Vacas de Bazã estão aí enchendo as igrejas. Gente com a vida errada, manchada e em pecado, enchendo as igrejas. E Deus continua dizendo: eu vou continuar a agir. Então vocês continuem enchendo as igrejas dessa maneira, porque eu vou continuar a agir contra a nação. Para que vocês saibam. Preste atenção, meu irmão.